Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Avesso da História você já conhece. É aquele quadro no qual a gente fala sobre coisas que normalmente não costumam aparecer nos livros de história, principalmente. Muito bem, que Cuba e Estados Unidos são inimigos figadais históricos, todo mundo sabe. Mas o que muita gente não sabe com certeza é que Fidel Castro, o comandante, o líder da Revolução Cubana, fez vários passeios nos Estados Unidos depois da Revolução. Pois é, por incrível que pareça, Fidel Castro visitou a terra do tio Sam depois que assumiu o governo em Cuba. Mas, antes da gente falar sobre essas curiosas visitas, é bom a gente lembrar o que foi que motivou a Revolução Cubana. A Revolução Cubana aconteceu em 1959. 1959 foi a data em que ela logrou êxito, em que Fidel chegou a Havana e assumiu o poder. O que era Cuba antes da Revolução? Cuba era uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam e desmandavam em Cuba. Isso vinha desde a independência de Cuba. Quando Cuba se tornou um país independente, com o apoio dos Estados Unidos, naturalmente, que queria ter influência sobre a ilha, porque a ilha fica muito perto, né, do sul dos Estados Unidos, alguma coisa em torno de 150 quilômetros. Quando houve a independência, com o apoio dos Estados Unidos, o governo americano chegou a inserir, pasme, na Constituição cubana, uma emenda, a chamada Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos simplesmente o direito de intervir militarmente em Cuba, caso sentisse sua soberania ameaçada por algum motivo. Isso aconteceu, né? E daí em diante Cuba realmente virou uma zona de influência americana. Na época em que Fulgêncio Batista assumiu o poder, o ditador Fulgêncio Batista, né, com o apoio também dos Estados Unidos, a coisa ficou muito escancarada. Cuba era um paraíso para a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, era um paraíso para tráfico de drogas, prostituição, tudo que você possa imaginar de atividade ilegal e corrupta. Tá? E aconteceu que Fidel Castro iniciou a Revolução Cubana antes de 1959, naturalmente, chegou a ser preso, conseguiu fugir, depois se refugiou em Serra Maestra, foi descendo, né, com apoio de camponeses, enfim, ele chegou ao poder. Tá? E depois de estar no poder, ele teve até a simpatia dos Estados Unidos, né? Houve uma política assim de boa vizinhança, e foi nesse momento em que Fidel visitou os Estados Unidos. No ano da Revolução, em 1959, logo no começo do ano, ele foi pela primeira vez à terra do tio Sam. Foi recebido pelo vice-presidente dos Estados Unidos, na época o Richard Nixon. O Dwight Eisenhower, que era o presidente, não recebeu o Fidel. Havia muita desconfiança nessa visita, um clima realmente de mal-estar. E o presidente mesmo não chegou a recebê-lo. Quem ficou ciceroneando o Fidel foi o Nixon. E naquele momento Fidel, deixou claro, em entrevistas que Cuba iria manter uma política externa independente, não aceitaria ingerência, interferência de nenhum outro país. Então isso criou um certo mal-estar. Era um recado claro para os Estados Unidos, que mandava e desmandava na ilha, mandou e desmandou durante muitos e muitos anos. Então, o Fidel visitou os Estados Unidos e nessa primeira visita ele chegou a visitar depositar flores no túmulo do George Washington. Veja só, visitou o Memorial Abraham Lincoln posteriormente, comeu até cachorro-quente. Então, é muito curiosa, né? Você perguntaria agora essa situação. Mas por que depois não aconteceu esse afastamento? O afastamento de Cuba em relação aos Estados Unidos e a consequente aproximação com a antiga União Soviética se deu depois que o Kennedy chegou ao poder nos Estados Unidos, se tornou presidente e
tentou promover uma invasão de Cuba. Foi a famosa invasão da Baía dos Porcos, em 1961. A CIA treinou alguns refugiados cubanos que viviam nos Estados Unidos e houve uma tentativa de se invadir Cuba e tirar o Fidel do poder. Só que essa tentativa foi desastrada, foi um fiasco, foi um verdadeiro fracasso. Resultado, isso foi o suficiente para que o Fidel anunciasse sua aproximação com Moscou. Não era novidade para ninguém que ele era simpatizante do socialismo, Che Guevara também, que era seu braço direito, né? Mas o fato é que não houve uma imediata implantação, né, do socialismo ou do comunismo em Cuba. Isso aconteceu depois dessa aproximação com a União Soviética. O que aconteceu? Foi a famosa crise dos mísseis, em 1962. Né? Com a autorização do governo cubano, a Rússia instalou uma base de mísseis em Cuba, mísseis apontando para os Estados Unidos. Isso foi uma verdadeira loucura, né? Todo mundo achando que o mundo estaria à beira da Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entenderam isso como uma espécie de declaração de guerra, fizeram um bloqueio naval à ilha de Cuba, um bloqueio aéreo. E aí a coisa ficou complicada, né? Essa crise dos mísseis foi resolvida depois de muita negociação. Os Estados Unidos tiveram que se comprometer a não interferir mais em Cuba, né? E aí o governo soviético retirou os mísseis de lá. Mas foi um episódio bastante tenso, né, em termos de geopolítica aqui na América Latina. Em plena Guerra Fria, né? É bom a gente lembrar disso. Então, de lá para cá, a situação só foi se complicando entre Cuba e Estados Unidos. Já existia uma questão antiga, que era a base naval americana em Guantánamo. Né? Isso existe desde 1903. Pasme, existe uma base naval militar, um presídio, né, dentro de território cubano que até hoje é controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais entregaram Guantánamo a Cuba. Durante o governo do Obama, o Obama chegou a ventilar essa possibilidade, mas foi muito pressionado pelo Congresso, pelos republicanos, e a coisa acabou ficando desse jeito. Tá? De lá para cá, as medidas comerciais de restrição, o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba foi mantido. Né? E isso fez, naturalmente, que a situação econômica de Cuba, né, ficasse pior com o passar do tempo. E piorou muito mais com a fragmentação da antiga União Soviética. Cuba perdeu os investimentos soviéticos, o apoio econômico que a Rússia sempre lhe deu, aí, né, principalmente no período de auge da Guerra Fria. Tá bom? Então é isso. Curiosamente, o comandante Fidel Castro visitou, sim, os Estados Unidos, e por mais de uma vez. Pois é, gente, você curtiu o vídeo? Se você curtiu, a gente deixa aquelas recomendações de sempre. Tá? Deixe seu comentário, deixe sua sugestão de tema, não deixe de se inscrever, ative as notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos que saem todas as quartas-feiras. E, como sempre, eu também recomendo, dê aquele pulinho lá no Instagram, porque tem muita coisa legal por lá. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para você, um forte abraço, Polis, e até o próximo Avesso da História.